Chegou até esse vídeo é porque você já assistiu a série da Netflix chamada Dançando para o Diabo. Conta a história desse pastor falso profeta chamado Robert Sheen. Ele é um pastor da igreja chamada Shekinah e da agência de marketing chamada 7M, uma agência de tiktokers dançarinos. E aqui vai um resumo do caso se você não viu absolutamente nada sobre isso. Ele apareceu inicialmente como um pastor de refugiados coreanos nos Estados Unidos. Ele foi ganhando muita influência após serem realizadas curas e milagres nesse seu culto, o que fez com que ele se apossasse do poder desses milagres, dizendo que quem realizava as curas era ele, de que ele era um homem de Deus e que ele tinha poder para curar e para condenar e também para salvar. Acontece que com o tempo, quanto mais ele comprava para ele essas curas, ele, para alimentar esse ego dele tão grande, ele começou a ampliar cada vez mais o seu controle mental sobre os seus fiéis, utilizando o poder do púlpito. E essa é a reflexão inicial desse vídeo. O poder do púlpito. Em seguida, ele cria uma rede de empresas e dentro dessas empresas ele coloca os fiéis dele para trabalhar por valores muito baixíssimos ou até por mixaria, falando de que eles estão se aproximando cada vez mais de Deus ao trabalharem para ele nessas empresas. Cafeterias, postos de gasolina, floriculturas, entre outras várias empresas no nome dele que automaticamente são relacionadas aos seus fiéis. Os seus fiéis são escolhidos e direcionados para trabalhar nessas empresas. São pagos e depois são descontados em seu salário. E dentro das acusações desse pastor, a estratégia que ele utilizava era a seguinte: eu tenho que te pagar $5.000, eu te pago $5.000, mas aí eu vou controlando sua conta bancária, vou realizando saques, falando que é em nome da igreja, ou seja, é tudo em prol da obra. Bom, se não bastasse todo esse controle de empresas que ele fez, ele também tentou ir para Hollywood como produtor cinematográfico, colocou seu braço direito para ser um ator de cinema em certos filmes que ele reproduziu, tentou fazer sua filha se transformar numa cantora em Hollywood famosa. Todos esses planos deram errados, porque aparentemente ele pode ser um bom ator num púlpito, mas ele deve ser um péssimo produtor de cinema. Com pregações relacionadas a dinheiro, ele sempre vai remetendo a sempre dinheiro para tentar entrar nos meios midiáticos, tentar ganhar essa força midiática, influência. Ele sempre foi cego por poder. Nada tão diferente de pastores que nós conhecemos aqui no Brasil. Até que no TikTok, o seu filho, que era videomaker, conheceu dançarinos do TikTok que estavam fazendo certo sucesso, o que levou ele a criar uma agência para esses TikTokers e, de certa forma, evangelizar, colocá-los dentro dessa religião dele para que eles fossem completamente cegos e manipulados por ele e entregassem também as suas contas bancárias. Passando o tempo, uma dessas influencers que acaba indo trabalhar nessa agência desaparece de sua família, não quer mais saber da sua irmã, não quer mais saber de seus pais, não se importa mais com eles, não quer mais conversar com eles e de repente ela só some do mapa. A família, muito preocupada, começa a pesquisar sobre esse culto, porque eles já sabiam. A irmã dela também participou de certos cultos e certas situações um tanto quanto estranhas. Coisas do tipo: você está cheio de pecados, vou colocar minhas mãos na sua cabeça e nós vamos te curar. Então eles encontraram outras pessoas que também foram abusadas mentalmente e sexualmente por Robert Sheen há 20 anos atrás, 15 anos atrás, de quando ele ainda era só um pastor de refugiados. Mas os processos judiciais, todos eles que foram abertos, não tiveram tanto sucesso, porque todos os processos falavam sobre manipulação mental de cultos, e a lei nos Estados Unidos protege bastante a liberdade religiosa, ou seja, um adulto que sabe muito bem como usar o seu dinheiro, quando entrega o poder desse dinheiro para algum culto religioso, não é um crime, não é uma manipulação, não é nada disso. Na realidade, é só um adulto tomando suas próprias decisões. O Estado não pode interferir nessa situação. Mas a verdadeira observação que nós temos que fazer não é legal, não é criminal, mas é espiritual e religiosa. Se o cristianismo nos Estados Unidos não se manifestar agora, depois disso ter virado um documentário da Netflix, se eles não levantarem bandeiras ou se eles não indicarem que isso é obviamente uma igreja de falsa profecia, uma apropriada, vamos usar um termo que eu não curto muito, se você quiser saber o porquê eu não curto, clica no vídeo aqui que você vai entender. Uma seita, então o cristianismo nos Estados Unidos estaria em maus lençóis. Mas quem somos nós para falar alguma coisa, não é? Nós temos diversos pastores que têm igrejas um tanto quanto piores que essa e são muito adorados e idolatrados a nível nacional. Agora, a dúvida que não quer calar na minha cabeça é: será que a gente realmente consegue identificar essa manipulação? Será que a gente consegue enxergar que estamos sendo manipulados por alguém com esse tipo de poder, com esse nível de intensidade? E como que a gente sabe que nós estamos sendo manipulados
manipulados dessa maneira? De onde vem toda essa força de manipulação? A minha visão é que o púlpito é a força de influência que esses homens têm para se transformarem em deuses para os fiéis. Esse púlpito cria uma imagem, um ícone de idolatria que transforma o homem em um certo semideus, ou um homem de Deus, como ele mesmo se chamava. Igrejas que normalmente diminuem o poder da Bíblia e aumentam o poder do púlpito são igrejas que tentam realizar esse fato, ou tentam de fato transformar os seus pregadores em deuses. E temos vários exemplos aqui muito famosos de vários pastores ao redor do planeta Terra que são considerados deuses, que têm posturas um tanto quanto estranhas, ou seja, gostam de ser adorados, gostam de ser idolatrados, e por isso eles diminuem o poder e intensidade da palavra de Deus, da Bíblia, e aumentam o poder de intensidade influenciática dos púlpitos, aumentando sua característica divina e levando as pessoas a idolatrarem eles de uma certa maneira um tanto quanto estranha. Tem gente até que paga para passar a mão no chapéu do pastor, não tem? Agora o Senhor Jesus nos ensina o seguinte, isso está na Bíblia: e conhecerão a verdade vos libertará. A verdade é que Ele, Cristo, é a verdade. Ele, Cristo, está vivo. E quando tentamos subtrair a imagem de Cristo para substituir pela imagem de um homem, claramente estamos sendo enganados. Claramente é falsa profecia. Enquanto sistemas que idolatram homens e púlpitos falam por Deus, regras te dominam e te forçam a viver de forma limitante e sempre sobre os olhos de outras pessoas e não os seus, nós temos que tomar cuidado, porque Cristo nunca ensinou isso. Muito pelo contrário, Cristo nos ensinou a enxergar o mundo com os seus olhos e não com os olhos dos homens. Viver nessa prisão é um tanto quanto estranho de se imaginar. Prejudica sua vida, sua essência, sua forma de ser. E quando você desperta 100%, nós não conseguimos entender ou mensurar a quantidade de traumas e de situações que vão te prender dentro dessa realidade passada. A dúvida que não cala é: qual o nível de estrago que um púlpito pode causar? Será que os pastores sabem do nível de poder destrutivo que eles têm? Irmãos e irmãs do canal, tô rouco, vocês já perceberam. Mas a mensagem desse vídeo é simples, direta e reta. Você pode até estar numa igreja pentecostal certa, perfeita, tudo certinho direito. Sempre consulte as escrituras e não tenha certeza de nada. Não feche seus olhos para nada. Eu sou de uma igreja onde constantemente pessoas que são dessa igreja também passam por essa situação de questionar a Bíblia, questionar Deus e sempre idolatrar parâmetros humanos, como um púlpito ou um homem que está pregando no púlpito. Então você tira o poder de Cristo e entrega o poder de Cristo na mão de um homem. A salvação para na mão de um homem. A doutrina para na mão de um homem. E tudo que ele fala é a verdade. Quem sou eu para questionar de um homem de Deus? O conselho que eu dou é: duvide de tudo, menos de Cristo. Questione todos, menos Cristo. E quando você se transformar 100% pela palavra do Eterno, que é a Bíblia, você finalmente vai entender qual caminho seguir e qual direção tomar. A sua vida não vai ser mais uma vida de dúvidas, vai ser uma vida de certezas na vida eterna e certezas na graça de Jesus. E eu digo isso porque acontece comigo. Várias vezes eu quebro a cara. E sempre quando quebro a cara com relação a pessoas, com relação a parentes ou qualquer outra coisa, eu tenho uma única certeza, de que o meu Deus não falha, mas os homens sim falham. Então não existe homens próximos de Deus como Enoque ou Elias hoje em dia. Todos nós temos a mesma medida e proporção de igualdade, tanto com relação aos pecados, quanto com relação à nossa santificação. Então, não acredite que existe um homem mais digno do céu do que os outros. Isso nunca foi o que Cristo ensinou. Cristo nos ensinou que todos estamos debaixo do jugo do pecado, mas é a partir da fé nele que somos libertos. Então, não existe ninguém num nível de maioridade ou de menoridade com relação à intimidade de Deus. E essa imagem que se cria de que existe alguém mais íntimo de Deus do que outro é, na verdade, uma tentativa de subtrair o poder de Cristo, entregar na mão de um homem e esse homem ser idolatrado. É isso que Robert Shin fez, diversos outros homens, inclusive no Brasil, fazem, inclusive em igrejas bonitas, perfeitas, cristãs. Não estou falando só de igreja que as pessoas dizem que são seitas, estou falando de igrejas cristãs. Também tem pessoas que subtraem o poder de Deus e aplicam ele ao púlpito. E essa é a mensagem do vídeo. Creia somente em Deus. O Senhor Jesus ensinou: não se turbe o vosso coração por nada.
Credes em Deus e crede também em mim. E todo o resto vai se esclarecer. Fique em paz, duvide. Se você não sabia do Robert Sheen, tá aí a curiosidade. Assista essa série documentário que você vai entender o poder destrutivo que um púlpito tem, tá bom? Deus abençoe por estar presente comigo. Deus abençoe por ser um seguidor desse canal. Estamos com 600 inscritos agora, glória a Deus. Eu espero que mais e mais pessoas se interessem pela Bíblia, tá bom? Deus abençoe, falou e até o próximo vídeo. Tô rouco, tá difícil gravar, por isso que eu tô desaparecido. Mas vou voltar, tá bom? Deus abençoe.